Bom dia, abençoadas! Bom dia, minhas lindas! Domingo, dia lindo, sol raiando, assim, entrando dentro do quarto aqui. Tá um dia maravilhoso, um céu limpinho, limpinho. Dia de estar com a família, de ter tempo de qualidade, dia de descanso. Dia também de organizar as coisas para poder começar e iniciar a semana de uma forma cheio do Senhor, de uma forma diligente, né? Deixando as coisas tudo assim certinho para poder iniciar a semana amanhã. Então vamos lá, né? Hoje nosso tempo com o nosso Pai, essa mensagem já falou muito ao meu coração e eu espero que fale com o seu também. Então já pegue seu café, já pegue sua Bíblia. Já chame o Senhor para estar com você à mesa, para que a gente possa ouvir a palavra dele, amém? Então vocês já podem abrir no livro de 2 Reis e nós vamos ler o capítulo 19, praticamente do 1 ao 19, tá? Então vamos lá. Começa assim, eu vou lendo e depois eu venho trazendo o contexto para vocês entenderem ao mesmo tempo, para a gente não se perder. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o mordomo, Sebena, o escrivão, e os principais dos sacerdotes cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, de humilhação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dar à luz. Bem, pode ser que o Senhor, o teu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o Senhor, o rei de Assíria, para afrontar o Deus vivo. E representa as palavras que o Senhor, o teu Deus, ouviu. Portanto, faze oração pelos que ainda sobrevivem. Então vamos parar aqui, vamos trazer um contexto aqui para vocês entenderem, tá? Nesses primeiros capítulos que eu acabei de trazer aqui para vocês, no contexto anterior, no capítulo anterior, que é o capítulo 18, o rei assírio, ele tinha cercado toda Judá. E aí ele enviou o seu comandante, o Rabsaque, eu não sei como é que fala, Rabsaque, para poder zombar, zoar, ameaçar Jerusalém. E aí ele vai e fala para o povo: não confiem no Egito. O que é não confiem, né, no Egito? Nessa aliança ali, né? Então não confiem no Egito, não confiem em Deus. Ele não vai livrar vocês. E ali naquele momento, então, ele zombou o Senhor, comparando os falsos deuses do Egito, porque não confia em Egito, é a idolatria, são os falsos deuses, e não confia em Deus. Então, primeiro ele comparou Deus com os falsos deuses das outras nações, e ele também zombou o Senhor, falando que não era para confiar nele. Qual que foi a reação de Ezequias naquele momento? Porque quando ele ouviu aquelas palavras, quem que levou aquelas palavras para o rei Ezequias foram seus oficiais. Então, quando aquelas palavras chegaram ao rei Ezequias, que foram transmitidas para ele, o impacto foi qual? Ele rasgou as suas vestes. Ele rasgou as suas vestes e se vestiu de pano de saco. O que é o pano de saco? Qual que é o símbolo, perdão, do pano de saco? É humilhação, é quebrantamento, é reconhecimento ali, olha, da situação, da gravidade da situação. O que ele fez? Ele entrou no templo e aí ele buscou então refúgio direto em Deus. Ele não buscou fazer nada antes de falar com Deus. Ele é um rei, ele poderia muito bem ter buscado inúmeras possibilidades, mandado exército, isso ou aquilo, mas não foi isso que ele fez. Então ele entrou em independência do Senhor. Já no versículo 2 e 3, quando a gente traz aqui, ele envia então pessoas para falar com o profeta Isaías,
reconhecendo de certa forma que aquela situação que ele estava passando, né, aquela afronta que o rei da Assíria estava fazendo, não era algo apenas por território, não era algo que era apenas uma guerra pelo local, mas era uma guerra, uma afronta espiritual também. Por quê? Como que ele reconheceu isso? Pela blasfêmia que ele levou, né, que ele estava falando ali do Senhor. Então foi meio que uma afronta espiritual. E aí a gente vem para o versículo 3, ele fala: os filhos estão a ponto de nascer. Essa frase é muito forte, gente. Os filhos estão a ponto de nascer, mas não há força para dar luz. Todo mundo ali estava fazendo com que aquela nação, de certa forma, ela é retratada nesse versículo como uma mulher, né, que dá a luz ali, que está em trabalho de parto. Só que chega um momento crucial, um momento muito importante, que é dar à luz, ela já não tem força. E para quem é mãe aqui e teve parto normal, os meus 2 filhos foi parto normal, é muito difícil, porque você já se sente extremamente esgotada durante o dia inteiro, você tem contrações e tem contrações, e aí você entra em trabalho de parto, você tenta fazer o filho nascer e não sai, e aí, gente, é muito cansativo. No meu segundo filho, Eric, eu tive que fazer cabo de guerra com os médicos, porque eu não tinha força nas pernas, eu não conseguia mais fazer força para poder fazer com que ele nascesse. E aqui, essa nação, eles usaram, né, essa narrativa para poder falar o que eles estavam sentindo. Olha, a nação estava praticamente em trabalho de parto, cansativo, difícil, naquela agonia, naquela impotência, porque a gente não sabe o que faz, a gente está tentando, mas no momento crucial que é pro nascimento, não tem força. Eles estavam sem força. E aí eles mostram então que, olha, sozinho eu não consigo. Sozinho eu não tenho força. Então ele tinha essa consciência, ele tinha essa certeza: sozinho eu não consigo para vencer essa guerra. E aí o que ele fez? Aonde que ele foi? Pro Senhor. Então ele foi falar diretamente com o Pai. Então vamos continuar os versículos aqui. E aí já no versículo 4, né? Ele fala assim, deixa eu ver até onde que eu li aqui. Ele vai falar assim: bem, pode ser que o Senhor, né, o teu Deus, já tenha ouvido a palavra, né, que o servo do rei da Assíria tinha falado contra Deus, blasfemando contra Deus, né? E quando os servos do rei Ezequias foram falar com o profeta Isaías, Isaías fala com o Senhor e manda essa mensagem de volta para o rei. E ele fala assim, Isaías, o profeta, tá? Não temos as palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria me afrontaram. Então, o Senhor, ele já estava falando diretamente com ele. Que fala assim: assim diz o Senhor, não temos as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me afrontaram. Afrontaram quem? O Senhor. Quer dizer que afrontou o rei Ezequias? Não, estava afrontando o Senhor. Mas isso rasgou o coração do rei Ezequias. Então vamos lá. Colocarei nele um espírito tal que, quando ele ouvir certa notícia, voltará para a sua terra, e nela o farei cair morto à espada. Então voltou Rabsaque e achou o rei da Assíria numa batalha, porque ele tinha ouvido que o rei havia partido ali para outro lugar para poder entrar em várias outras batalhas. E o rei ouviu dizer que o rei da Etiópia saiu para fazer essa guerra, tornou a enviar
os mensageiros a Ezequias. Então, o que ele fez? Enquanto ele estava lutando com outros países, outras nações, outros lugares, ele ouviu essa mensagem que o Senhor mandou, tá? O rei da Assíria, o que estava afrontando o Senhor, ouviu a palavra que o Senhor falou, que ele iria cair morto à espada. E aí, logo depois, ele vai e manda outra mensagem. Manda outra mensagem para Ezequias. O que ele fala? Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Certamente já tem ouvido que os reis da Assíria fizeram a todas as terras, destruindo totalmente, e você se livraria? Então vamos pegar o contexto aqui. O que ele estava falando? Ele foi lá, mandou uma mensagem de novo para Ezequias falando: você acha que seu Deus, aquele que você confia, que fala que Jerusalém não vai ser entregue nas minhas mãos, né, no rei da Assíria, certamente você já deve ter ouvido. Todas as terras que eu conquistei, todas as terras, todos os povos que nós destruímos, você acha que você se livraria? E aí no versículo 12 continua assim, ó: porventura os livraram os deuses das nações que os meus pais destruíram? Comparando novamente Deus com os outros deuses que o povo idolatrava, né? Então ele fala: você acha mesmo que os deuses das outras nações que os meus pais destruíram, você acha mesmo que ele vai destruir? Você acha mesmo que ele tem esse poder? Foi basicamente isso que ele falou no versículo 12, no versículo 13. E aí a gente chega no versículo 14. Recebendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros e lendo-a, ele subiu ao templo do Senhor e a estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abra, Senhor, os teus olhos e veja. Ouve as palavras que Senaqueribe, que era o rei, enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram essas nações e as suas terras. Lançaram os seus deuses no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, mas obras de mãos de homem, de madeira, de pedra. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. A leitura foi grande, gente, foi extensa, mas o Senhor fala aos nossos corações. Vamos lá para as nossas... aquilo que o Senhor deseja falar para nós. Primeiro, gente, o Senhor, quando Ele fala para o rei Ezequias: olha, eles me afrontaram. Ele já atrás: não foi com vocês essa afronta, foi comigo. Então aqui ele fala: não temas as palavras que ouvistes, não tema, não tenha medo. Ele trouxe segurança, ele já trouxe uma segurança aqui. Quando a gente vai mais para frente, no versículo 10, a gente começa a ver que eles estavam zombando o Senhor. E a gente sabe que Ezequias podia muito bem ter guardado mágoa, guardado rancor no coração, mas ao invés disso, ele foi atrás do Senhor. Ele poderia ter se irado, poderia talvez ter, sei lá, largado tudo de mão, porque ele, já não estava mais acreditando que ele poderia vencer aquela guerra. Ele poderia ter deixado, isso para lá, e ele já tinha certeza de que todos eles iriam morrer. Várias dessas coisas. Mas a confiança dele não estava em si mesmo, não estava nos homens, estavam em Deus. A confiança dele estava em Deus. Ele reconhecia a autoridade do Senhor. Como que a gente sabe que ele reconhecia a autoridade do Senhor? Ele fala: só tu é Deus.
Só tu é Deus de todos os reinos da terra. Ele sabia, ele reconhecia a autoridade do Senhor. Tu fizestes o céu e a terra. E aí ele busca, né? Ele tinha essa intimidade com Deus. Eu vejo que ele tinha essa intimidade com Deus, porque ele fala: Senhor, inclina o seu ouvido. Senhor, abre, né, os teus olhos. Ouve as palavras que eles estão... Ai, Jesus, ó, querendo espirrar no meio do negócio. Vamos lá. Então, ouve as palavras que eles estão tentando falar do Senhor. Olha o que eles estão tentando falar do Senhor, Pai. Mas aí ele, logo depois, no 17, ele vem: Senhor, eu sei que eles mataram muitos, eu sei que eles assolaram as nações, que assolaram as suas terras, que eles lançaram deuses, destruíram deuses que foram feitos por homens, né? Deuses de madeira e de pedra, mas Pai, o Senhor, nosso Deus, Pai, livra-nos das mãos, de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Ele confiou no Pai. Ele confiou no Pai. E ele não queria apenas para que ele se salvasse. Ele poderia muito bem ter falado: Senhor, salva a gente, só salva a gente, por favor. Nós acreditamos no Senhor, a gente já fez de tudo, então salva os seus filhos. Ele poderia muito bem ter falado isso, mas ele fala: para que saibam que só Tu és Deus, só o Senhor és Deus. Minha linda, vai haver batalha, a caminhada ela é difícil, mas você precisa entender que nós já somos vencedoras nela. Nós já somos vencedoras nela. E é isso que esse versículo fala. Primeiro vem a batalha do coração. Deus fala ali para Ezequias: olha, a gente quando lê, a gente busca e entende, nunca houve ninguém como ele. Nunca houve nenhum rei como Ezequias no Antigo Testamento. Ele obedeceu a Deus. Tudo que Deus pedia para ele fazer. E aí muitas vezes a gente fica perguntando: Senhor, mas por que tem que acontecer comigo? Por que tem que ser comigo todas essas situações? Ele não se lamentava, ele não ficava preocupado por que as coisas estavam acontecendo com ele, que fez tudo o que o Senhor pediu e não aconteceu, por exemplo, com o pai dele, que era um idólatra. Não, ele não questionou isso, ele só obedecia e orava e ia para os pés do Senhor. E em 2 Crônicas fala assim: depois de tudo que ele fez, o maior exército do mundo vai cercar Israel. Gente, deixa eu falar para vocês, Satanás quer você parado na sua caminhada. Então cuidado para não parar no tempo da colheita. Qual que é o tempo da colheita, gente? Da onde que nós podemos tirar isso aqui? Já está quase nascendo, a mulher do parto aqui já está quase nascendo, mas ela perdeu tanto tempo parada, ela perdeu tanto tempo fazendo coisas que não eram para ela fazer, e talvez você faça coisas que não são para você fazer, talvez hoje você cuide de pessoas e de coisas que não foi o Senhor que te pediu, mas você está tão cansado que você não coloca e não faz aquilo que o Senhor te entregou. E aí cuidado para você não parar no tempo da colheita, no tempo do nascimento. Mesmo Satanás tentando ali, olha, te parar em muitos momentos na sua caminhada, zombando Deus, sabe? Tirando sarro com ele, fazendo e acontecendo, falando: eu destruí todo mundo, eu vou destruir você também. Não importa o que você ouve, ele está tentando te parar. Eu quero te dizer, minha linda, continue caminhando. Continue caminhando. As pessoas, elas querem nos questionar o meu amor, questionar o seu amor por Deus. Esse Deus seu aí que você acha que faz alguma coisa. Minha linda,
Você sabe quem você é, você sabe de quem você é filha. Deixa eu te falar, vão ter pessoas que vai falar, nossa, mas você está passando tanta guerra. Depois que você começou a caminhar com Deus, você está passando tanto problemas depois que você começou a caminhar com Deus. Você acha mesmo que eu vou acreditar nesse Deus seu? Você acha mesmo que ele vai fazer alguma coisa por você? Você tá vendo aí, ele não tá fazendo nada. As portas estão fechadas para você. As pessoas vão querer te questionar. Mas deixa eu te falar uma coisa, talvez até mesmo a sua mente, tá? Antes do milagre, sempre vem a prova da nossa fé. O nosso milagre é como se ele estivesse no próximo nível. Olha, você precisa passar por isso aqui para você conseguir ver o milagre acontecendo. O milagre ele já está próximo de você, mas muitas vezes a gente precisa passar pela prova da nossa fé. É como que você pode mensurar a sua fé, sabe? Não dê ouvidos a quem nunca teve fé. Não dê ouvidos. Você sabe exatamente o momento em que você está vivendo. Você sabe exatamente a palavra que você carrega. Mas vão existir pessoas que vai tentar te tirar desse caminho. Vai existir pessoas que vai tentar te desviar dele. Você precisa saber em quem você tem crido. Porque um milagre na sua vida, ele está chegando sim. Ele está chegando. O Senhor, livra-nos, Pai. Livra-nos das suas mãos, das mãos dos assírios, mas para que todos os reinos da terra saibam que o Senhor é Deus, o Senhor ele quer bênçãos para você, ele tem milagres para sua vida. Mas muitas vezes ele testa a nossa fé. Ah, Ingrid, quer dizer que isso é castigo? Deixa eu te falar, pela obediência de um homem, a morte chegou a todos. Pela desobediência de Adão, a morte chegou a todos. Não é vontade de Deus que você passe por algo ruim. Não é. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E deixa eu te falar, Jesus, ele gerou vida e vida em abundância. Então, por conta de uma desobediência de um homem, veio a morte para todos nós. Não era o que o Senhor queria para nós. Não era aquilo que o Senhor desejava para nós. Mas ali entrou a morte. Ali entrou as dúvidas. Ali entrou a consequência a partir da desobediência de um homem. Mas a vontade de Deus ela é tão boa, perfeita e agradável que ela manda Jesus para mim e por você, para nos livrar dos nossos pecados, para mostrar que existe vida nova em Cristo. Jesus ele gerou vida e uma vida em abundância. Deixa eu te falar, a luta ela é um momento, mas desse momento ele vai gerar a glória. Esse momento de luta, ele vai passar. Mas ele vai gerar momento de glória. Então, a luta que você passa, ela vai trazer uma nova estação, um novo tempo, uma nova maturidade. E com ela, os milagres vêm chegando. Deus ele não castiga, ele disciplina cada um de nós. Deus ali, ele não está castigando, ele está disciplinando. Deus me amou e te amou de tal maneira. Ele derrama o amor dele em nosso coração o tempo todo. Quero te dizer que quando Deus fala, ele cumpre. E ele fala, não temas. Não temas. Deixa eu te falar, você é escolhida de Deus. Você é escolhida de Deus.
E Ele já cravou o seu nome nas mãos dele. Você acha mesmo que Ele vai desejar algo ruim para você? Ele não quer te castigar, mas Ele quer disciplinar. Muitas vezes a gente passa por situações, mas daquelas situações que a gente não sabe mais o que fazer. A gente não sabe mais como caminhar. É a hora que a gente entrega para o Senhor. Pai, não consigo mais. Eu não consigo mais sozinha. Eu preciso do Senhor. É nesse momento que Ele entra com os milagres. É no momento que você sai de cena e Ele entra. É no momento que você permite o Senhor fazer aquilo que precisa ser feito. E aí eu quero te falar, cuidado para não ficar ouvindo o que os inimigos estão falando. Aqui, Ezequias poderia muito bem ter se irado, magoado, ficado com o coração fechado, sabe? Falado, nossa, olha o que eles estão fazendo e Deus mesmo não faz nada. Que Deus é esse? Que eles estão falando dele, ele não faz nada, e fechar o coração. E enfim, poderia ter tantas situações, mas ele não fez. Ele não fez, ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele carregava, ele sabia o seu propósito, ele sabia em quem que ele estava crendo. Cuidado com o que você ouve das pessoas. Não esqueça da sua promessa. Não esqueça em quem você crê. Porque quando Deus fala, Ele cumpre, minhas lindas. Tem um versículo que fala, maldito o homem que confia no homem. Em quem você confia? Eu confio no Senhor. E você? Jesus, Ele nunca desapontou ninguém. Ele nunca desapontou ninguém. Nós precisamos continuar acreditando em Deus. Nós precisamos continuar acreditando no Pai. Confiar no que Ele falou para mim e para você. Filha, descansa. Eu sei que estão blasfemando contra mim. Eu sei que estão falando contra mim. Mas vem até mim, confie. Não se ira, não endureça o seu coração. Vem até mim, ore. Sabe? Rasgue as suas vestes. Entregue, seja vulnerável aqui, olha, comigo. Não tenha medo em nenhum dia da sua vida, mesmo se estiver cercados de inimigo, assim como no texto. Para de ter uma fé infantil, uma fé desconectada da sua realidade. Você precisa entender que vai dar certo. Você não pode ficar se preocupando o tempo todo, incrédula o tempo todo. Porque isso só mostra o seu coração. E muitas vezes a gente deixa de acessar as promessas para a nossa vida porque a gente não crê, porque a gente não acredita. Não olhe para o cenário que você está vivendo agora. Não olhe para as pessoas que estão à sua volta falando, agora você acredita nesse Deus e todas as coisas na sua vida pioraram? Quem que é esse Deus? Blasfêmia contra o seu Pai. Meu lindo, eu quero te dizer que vai dar certo. Não olha para o cenário que você está vivendo. Olha para a promessa. Olha para aquele que te confiou. Olha para aquele que você crê. Tenha fé. Tenha fé naquilo que Deus falou. Em vez da vergonha, Deus ele vai trazer dupla honra na sua vida. Você não vai ser envergonhada. Deus ele vai sim te exaltar no tempo certo, na hora certa. Mas muitas vezes ele testa a nossa fé. Em quem você tem crido? Qual palavra você tem ouvido? A dos inimigos ou a minha? O nosso Deus ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus verdadeiro. Ele vai te libertar. Ele vai te libertar, Ele vai te livrar. Ele vai reinar sobre a sua vida, Ele precisa estar reinando no seu coração. E eu quero te dizer que
Muitas vezes o Senhor em detalhes, Ele manda profecias. Precisamos estar atentos aos sinais que o Senhor tem mandado para nós. Talvez existem pessoas te entregando palavras e aí você fala, não, mas eu não estou entendendo o que são essas palavras. Parece que a minha situação, o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, o cenário, parece que tudo vai dar errado. Mas talvez o Senhor Ele já está entregando sinais na sua mão. Então esteja atenta a todo tempo. Ele vai usar pessoas para poder entregar sinais para você. Sinais não são coincidência. Olhe, observe, porque o Senhor Ele já está falando com você. Ele já está entregando algo em sua mão. Mas você precisa confiar. Você precisa parar de ser incrédula, para que você possa acessar as bênçãos que Ele tem para a sua vida. Porque a única capaz de impedir que essas bênçãos cheguem até você é você mesma, é a sua mente, é a sua incredulidade. Então deixa eu te falar, não olha para o cenário, não olha para as pessoas, mas olha para aquele que você tem crido. Olha para o seu Pai, aquele que tem falado com você. É para Ele que você tem que olhar. É para Ele que você tem que orar. É para Ele que você tem que ir. Minha linda, o Senhor Ele já entregou muitas coisas na sua mão. Então, comece a observar, fique atento aos sinais que Ele deseja falar com você nesse tempo. Amém? Nosso áudio ficou muito extenso, ficou muito longo, mas eu acredito que o Senhor falou muito ao coração de vocês, assim como Ele falou no meu. Então, que você possa tirar um tempo de oração, seu e o Pai, para que você possa pedir esse direcionamento para Ele, para que você possa pedir para que Ele revele a você, ou para que Ele mostre esses sinais, para que Ele abra os seus olhos, para que você possa ficar atenta aos sinais que Ele está mandando para você, tá bom? Então, um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até amanhã.